Olá, pessoal. Continuamos, então, a conversa sobre a fisiologia do sistema digestório. Nos últimos vídeos anteriores, nós conversamos sobre esses 4 processos que vocês estão vendo aí nessa figura. Nós não usamos essa figura, mas nós falamos sobre secreção, sobre motilidade, sobre digestão e sobre absorção, tá? E hoje a gente vai começar, né, a falar sobre os processos que controlam estes processos aí. Eu já disse para vocês que esses processos têm um controle nervoso, um controle endócrino e um controle autócrino parácrino, tá? Então, o controle desses processos aí se dá em 3 níveis, digamos assim, né? 3 níveis que acontecem paralelamente, acontecem ao mesmo tempo. Repito, endócrino, nervoso, autócrino, parácrino, certo? Muito bem. Hoje a gente vai conversar sobre o controle nervoso desses processos aí, tá? Lembrando para vocês que esse controle, esses controles, né, eles acontecem diretamente sobre o processo de secreção, diretamente sobre o processo de motilidade e como interfere na secreção e interfere na motilidade, ou controla a secreção e controla a motilidade, obviamente que acaba também, né, controlando, interferindo no processo de digestão e, consequentemente, também no processo de absorção. Porque nós já sabemos, né, que estes 4 processos, eles se relacionam entre si, eles acontecem de forma paralela, concomitante, e sempre que houver controle ou alteração ou problemas, enfim, em um deles acaba interferindo nos demais, tá bem? Bom, muito bem, deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Então, agora, começamos a falar sobre o controle nervoso destes processos, especialmente, repito, secreção e motilidade, tá? Então, primeira coisa que é interessante a gente deixar claro é o plexo nervoso entérico que vocês estão vendo aí. O que é esse plexo nervoso entérico? Vocês podem encontrar com o nome de plexo nervoso vegetativo, enfim. Mas o termo vegetativo também é usado para sistema nervoso autônomo, especialmente na literatura, digamos assim, mais antiga, né? Então, eu prefiro usar o termo plexo nervoso entérico. O que é esse plexo nervoso entérico? Bom, vocês já sabem que o termo entérico, né, dá a ideia para vocês de intestino, de sistema digestório, né? Então, é alguma coisa relacionada com intestino, com sistema digestório, tá? O que vocês estão vendo aí são figuras representativas do estômago. Tá? No caso dos ruminantes, seria o abomaso. Tá? Mas o plexo nervoso entérico, ele está, digamos assim, disseminado, entre aspas, ao longo do trato gastrointestinal. Tá? Então, pessoal, esse plexo nervoso entérico é digamos assim, um sistema nervoso próprio do trato digestório, certo? É um sistema nervoso próprio do trato gastrointestinal.
E esse sistema próprio do trato gastrointestinal faz com que, de certa forma, ele funcione, ele seja capaz de se autoestimular, digamos assim. Então, esse plexo nervoso entérico, ele é um sistema nervoso próprio do trato gastrointestinal e, digamos que ele sofre estímulos locais, esse plexo nervoso entérico, então, é estimulado por estímulos locais, tá? Ou seja, do próprio estômago, do próprio intestino, mas, evidentemente, que está conectado com o sistema nervoso central, ou seja, o plexo nervoso entérico envia informações para o sistema nervoso central e recebe informações do sistema nervoso central, tá? Ou seja, dessa forma, o plexo nervoso entérico ele tem um controle local, mas ele também tem um controle via sistema nervoso central. É evidente isso, tá? Porque, repito, ele manda informações para o sistema nervoso central e recebe informações do sistema nervoso central via nervo vago, que é aquele 10º par craniano, né? Se vocês lembrarem da anatomia e até mesmo da fisiologia 1, eu citei para vocês lá aqueles 12 pares cranianos, né? E eu ressaltei que o 10º par craniano, que é o nervo vago, é muito importante no controle nervoso do trato gastrointestinal, tá? Porque ele inerva vários órgãos da cavidade abdominal também, tá? Então, imaginem que as funções gastrointestinais, elas têm um controle local, digamos assim, mas ela também tem um controle, estou falando controle nervoso, né? Tem um controle nervoso local, mas também, obviamente, tem um controle nervoso do sistema nervoso central. Tá? Isso vai ficando mais claro ao longo da nossa conversa. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, ó, eu estou mostrando para vocês uma imagem representativa do estômago. E logo adiante eu vou mostrar uma imagem representativa do intestino delgado e vocês vão ver que é muito parecido com o que eu vou falar agora, usando esta figura aqui do estômago, porque aqui apareceu primeiro aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos explorar um pouco esta figura da direita aqui. Vocês estão vendo aqui a parede gástrica, tá? Aqui está o lúmen, tá? Do estômago, certo? A luz. E aqui vocês estão vendo a parede gástrica, com as suas diferentes camadas, tá? Então, aqui, ó, na parte mais externa, vocês lembrarem da anatomia, aparece a serosa, né? Quando a gente olha um órgão assim, a gente está enxergando a parte mais externa, é a serosa. Muito bem. Vamos começar a relembrar essas paredes, essas camadas da parede gástrica, porque a gente vai precisar lembrar delas para localizar aonde está o plexo nervoso entérico. Então, esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui, ó, né, eu vou circular, vou passar aqui a caneta num desses quadradinhos, só para chamar atenção, mas cada um desses quadradinhos aqui está representando uma célula epitelial do estômago. Tá? Então, aqui vocês estão vendo o epitélio gástrico, tá? Formado, obviamente, por células epiteliais. Cada quadradinho desses, repito, está representando uma célula epitelial. Se vocês forem estudar um pouco mais especificamente
o epitélio gástrico, vocês vão ver que existem diferentes grupos celulares aqui no epitélio gástrico. E cada um desses grupos celulares tem uma função diferente. Tá? Por exemplo, tem algumas células do epitélio gástrico cuja função é produzir e secretar muco. Tá? Em outras células do epitélio gástrico, cuja função é produzir e secretar suco gástrico, né, ou constituintes do suco gástrico. Tem outras células do epitélio gástrico cuja função é de absorção. Já existe, já ocorre alguma coisa de absorção aqui no estômago, tá? Então, é importante que vocês saibam que o epitélio gástrico, assim como o epitélio intestinal também, é constituído por diferentes grupos de células epiteliais. As células epiteliais aqui no estômago, no intestino, elas não são todas iguais, são idênticas e também não têm a mesma função. Tá? Então, existem grupos de células epiteliais e esses grupos têm diferentes funções. Tá? Muito bem. Vocês observem também, pessoal, que logo abaixo do epitélio, né, digamos assim, existe a lâmina própria, né, se vocês lembrarem da anatomia, e vejam que, eu vou pegar aqui a caneta, logo abaixo do epitélio, em contato íntimo com o epitélio, existem aqui, ó, os capilares sanguíneos. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui está representando para vocês os capilares sanguíneos, certo? Em contato íntimo ali com as células epiteliais. Tá? Então, nós já conversamos sobre a absorção, né? E vocês já sabem que os capilares, eles têm um terminal arterial e um terminal venoso, né? Nós já falamos disso na fisiologia 1. Então, vocês estão vendo aí, ó, as células epiteliais em contato íntimo com capilares sanguíneos. Perdão, aqui eu errei a caneta, era azul. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, as células epiteliais em contato íntimo com capilares sanguíneos. E nós já falamos no vídeo anterior sobre o que é a absorção. Né? Vocês já sabem que a absorção é a passagem de substâncias da luz para a corrente sanguínea. Então, eu vou aproveitar essa figura e vou, de novo, mostrar para vocês o que é absorção. Ó. Imaginem aqui que existe uma macromolécula aqui, essa macromolécula foi digerida, né, em partículas menores, capazes de serem absorvidas, e aí essas substâncias, então, atravessam as células epiteliais e caem na corrente sanguínea, certo? Isso é a absorção de nutrientes, tá bem? Bom, mas não é sobre secreção ou absorção que a gente vai falar agora, né? Estamos falando sobre o controle nervoso desses processos. Eu só aproveitei aqui o ensejo, digamos assim, para ilustrar para vocês, tá? O processo de absorção, para chamar a atenção de vocês que logo abaixo ali do epitélio existem capilares sanguíneos, tá? Assim como eu chamo a atenção de vocês também para estes vasos linfáticos que ele identifica aqui, ó. E vocês estão vendo, ó, que esses vasos linfáticos, né, eles também estão em contato bem íntimo com as células epiteliais. Estão vendo aqui? Né? Eu estou passando por cima ali, ó, do capilar linfático, né? E vocês estão vendo que também estão em contato íntimo com as células epiteliais. E eu lembro para vocês da importância desse contato íntimo pelo seguinte: os lipídios, quando são absorvidos, é claro que essa absorção é muito maior, né, pessoal? A absorção de nutrientes é muito maior lá no intestino,
intestino delgado, principalmente. Mas eu, de novo, estou usando a figura do estômago porque foi a primeira que apareceu, tá? Então, mas se vocês pensarem em intestino, por exemplo, intestino delgado é muito parecido. Mas a importância dos vasos linfáticos aqui, dentre outras coisas, é porque os lipídios, quando eles são absorvidos, eles caem primeiro na circulação linfática, certo? E só lá na veia cava é que esses lipídios vão cair na corrente sanguínea, tá? Porque vocês têm que lembrar que os lipídios são hidrofóbicos, né? Então, como é que eles vão cair na corrente sanguínea livres, assim? Eles não têm afinidade com água, e o que mais tem no sangue é água, né? Então, esses lipídios, eles precisam se conectar, se ligar, precisam ser carreados por proteínas, certo? E quando o lipídio se liga numa proteína, forma uma estrutura que, se vocês lembrarem, é chamada de quilomicra, né? O quilomicron. Essa estrutura é muito grande, então não consegue cair na corrente sanguínea aqui nos vasos sanguíneos, não consegue passar através daqueles poros, daquelas fenestrações, né? Porque é uma estrutura muito grande. Mas os vasos linfáticos, eles são, até pela função principal dos vasos linfáticos, eles são muito mais permeáveis que os capilares sanguíneos. Então, o quilomicra, ele cai, né, que é uma lipoproteína, que se forma durante a absorção dos lipídios, né, ele cai primeiro na circulação linfática, e só lá na veia cava que vai cair na corrente sanguínea, tá? Bom, então, era isso que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Mostrar para vocês o epitélio e chamar a atenção de vocês para a intimidade ali das células epiteliais, tanto com capilares sanguíneos, circulação sanguínea, quanto também com capilares linfáticos, circulação linfática, tá? Importância dessa intimidade para a absorção dos nutrientes. Muito bem. Chamo a atenção de vocês, ainda aqui nesta figura, para aquela camada que está logo abaixo, que é a submucosa, né? Logo abaixo da mucosa, certo? Que é a primeira camada ali onde estão as células epiteliais. Muito bem. Na submucosa, vocês, se prestarem bem atenção, conseguem ver aqui, ó, esses pontos amarelos, né? Eu vou circular 2 ou 3 deles, mas vocês podem ver bem mais deles, tá? Desses pontos amarelos representados aqui na submucosa. E estes pontos amarelos formam o plexo submucoso. Tá meio ruim de ler ali, mas é plexo submucoso que vocês estão vendo aqui, ó. Plexo submucoso, né? Submucoso, obviamente, de submucosa. O que é esse plexo submucoso? Esse plexo submucoso, que o nome já indica, está localizado na submucosa, né? São conjuntos de neurônios, certo? Que constituem esse plexo submucoso, conjuntos de neurônios. E nesse conjunto de neurônios, existem neurônios com função sensitiva, existem neurônios com função de interneurônio e existem neurônios com função de neurônio motor. Tá? Então, formam esses conjuntos de neurônios e esses conjuntos de neurônios formam o plexo submucoso. Esses neurônios motores do plexo submucoso, eles recebem inervação, certo? Do nervo vago. Eles recebem inervação de neurônios do sistema nervoso autônomo, certo? Por enquanto, vamos ficar com essa informação, ou seja, esse plexo submucoso, ele recebe estímulos locais
mas ele recebe, via neurônios do sistema nervoso autônomo, informações que vêm lá do sistema nervoso central também. Tá? Então, guardem o plexo submucoso aí. Logo abaixo, ou se vocês preferirem externamente a submucosa, existe uma camada de músculo, uma camada muscular. Evidentemente, músculo liso, né, pessoal? Porque se está na parede do órgão, é músculo liso. Que é o músculo circular, chamada, né, camada de músculo circular. Logo em seguida, né, externamente a camada de músculo circular, existe uma segunda camada muscular que é chamada de camada de músculo longitudinal. Também, obviamente, musculatura lisa. Só o que muda aqui é a disposição das fibras, né? Por isso, uma é chamada de músculo circular, a outra é chamada de músculo longitudinal. Eu acredito que vocês tenham visto isso em histologia, talvez até em anatomia, tá? Então, estou relembrando para vocês. O que eu quero chamar a atenção aqui, de novo, é que entre essas duas camadas musculares, aparece novamente aqui, ó, com um pouco de boa vontade, vocês conseguem ver esses pontinhos amarelos aqui, que ele representou. Estes pontinhos amarelos aqui, entre as duas camadas musculares, formam um segundo plexo aqui na parede, que é o plexo mioentérico. Tá? Aqui está escrito, também ficou ruim de ler, mas é mioentérico, tudo junto, mioentérico. Mio, né, vocês já sabem, eu sempre digo para vocês, esse prefixo, lembrem de músculo. Está entre as duas camadas musculares ali, mio, né? Mioentérico. Muito bem, o que é esse plexo mioentérico? Esse plexo mioentérico são conjuntos de neurônios localizados ali, entre as duas camadas musculares. E esse conjunto de neurônios também, né, tem ali neurônios com função sensitiva, interneurônios e neurônios com função motora. E esse plexo mioentérico, esses neurônios aí, eles também recebem estímulos locais, aí mesmo do estômago, mas também recebem inervação do sistema nervoso autônomo, ou seja, também recebem informações que vêm lá do sistema nervoso central. Certo, pessoal? Então, esse plexo mioentérico é muito importante na contração e no relaxamento dessa musculatura lisa aí, ou seja, da musculatura da parede, tanto gástrica quanto intestinal. Bom, se a gente está falando em contração e relaxamento da musculatura da parede do estômago, do intestino, a gente está falando de movimentos peristálticos, né? De peristaltismo, exatamente. Então, esse plexo mioentérico é muito importante no controle do peristaltismo, dos movimentos peristálticos, certo? Em outras palavras, da motilidade, tá? Tanto do estômago, e na verdade já acontece no esôfago, né? Como também de todo o intestino, certo? E se vocês somarem, né, o plexo submucoso mais o plexo mioentérico, vocês têm o plexo nervoso entérico. Então, o plexo nervoso entérico é constituído pelo plexo submucoso e pelo plexo mioentérico. E tem a função, repito, de controle nervoso dos processos que ocorrem no trato gastrointestinal, especialmente no controle da secreção, e aí eu destaco o plexo submucoso, como também da motilidade, e aí eu destaco o plexo mioentérico, certo? Então, vocês estão vendo agora, já conhecem, né, o plexo nervoso entérico, tá bem?
Vou mostrar mais uma figura para vocês, temos alguns minutos ainda. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo a mesma coisa da figura anterior, ou seja, o plexo nervoso entérico. Só que aqui ele aparece na parede intestinal e não na parede gástrica. Mas vejam que vocês agora, até essa figura está mais clara que a anterior, né? Mas vejam que vocês vão identificar aqui perfeitamente as estruturas, porque eu já citei elas na figura anterior. Então, se vocês olharem nessa figura menor aqui, bem da direita, ó, vocês estão vendo representado aqui o epitélio intestinal. E vocês vão ver que cada um desses quadradinhos que aparece aí, ó, que ele representou, inclusive, um desses quadradinhos, ó, né, e deu um zoom aqui, é uma célula epitelial. As microvilosidades ficaram cortadas, mas vocês conseguem ver aqui, né, com um pouco de boa vontade ali, ó, está indicado, está aparecendo um pedacinho das microvilosidades. Mas cada um desses quadradinhos aqui representa uma célula epitelial. E ele até identificou aqui, né? Eu até deveria ter mostrado essa figura para vocês, né? Mas é melhor a gente aprender no pior, porque quando se depara com o melhor fica mais fácil, né? Aqui ele chamou de células absortivas. Ele identificou um tipo de célula, que são células no epitélio que fazem a absorção dos nutrientes. Aqui ele identificou um segundo tipo de células, ó, células caliciformes, que são aquelas células que existem também no estômago, né? Que produzem muco. Aliás, essas células caliciformes estão presentes, inclusive, na traqueia, né? Porque lá a gente também, o animal também produz muco, né? Certo? Então, células caliciformes sempre lembrem, associem com produção de muco, tá? Que é o muco que reveste a parede do intestino, principalmente do duodeno, né? Para proteger daquele pH mais ácido que está vindo com o quimo, ou seja, no momento em que o estômago, ou no caso o abomaso, vai passando o seu conteúdo para o intestino delgado, duodeno, né, que é a primeira porção do intestino delgado, esse quimo, né, ele vem com um pH mais baixo, então esse pH ele vai sendo neutralizado, mas ele não pode causar lesões na parede do duodeno. Então, a parede do duodeno também é revestida por esse muco, tá? Bom, não vamos entrar muito em detalhes aí, mas vejam que aqui também está representado o epitélio, né, intestinal, com as suas diferentes células, seus diferentes grupos celulares. Tá? Existem outros grupos celulares no intestino que não estão exemplificados aí. Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui a mucosa, né? Depois, logo abaixo da mucosa, externamente a mucosa, tem a submucosa, e na submucosa está presente, perdão, cadê o plexo? Tá aqui. O plexo submucoso. Logo depois vem as duas camadas musculares, músculo circular e músculo longitudinal, e entre essas duas camadas aparece o plexo mioentérico e bem externamente a serosa. Então, tudo que eu falei ali na figura anterior, no slide anterior sobre a parede gástrica, vocês podem ver até de melhor, mais clareza aqui na parede intestinal. Aparece também, né, não vou repetir, mas aqui os capilares, aparece também aqui a circulação linfática, né, nesse amarelinho aqui, então tudo que eu destaquei lá aparece aqui também e vocês facilmente já identificam, certo, pessoal? Então, nesse vídeo hoje, o objetivo era identificar, mostrar para vocês esse plexo nervoso entérico.
onde está o plexo nervoso entérico, tá? No próximo vídeo, a gente vai entender um pouco dessa função nervosa, mas agora vocês já sabem o que é o plexo nervoso entérico e já enxergaram onde está o plexo nervoso entérico, tá? Onde está o plexo submucoso, onde está o plexo mioentérico, somando os dois, se tem o plexo nervoso entérico, tá? Ficamos por aqui hoje, chegamos no nosso tempo ali determinado, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Até breve. Eu tenho dado uma olhada nas visualizações, nos vídeos lá no YouTube e tá baixa, hein? É interessante que vocês assistam os vídeos. Estes que chegarem até o final deste vídeo, avisem os colegas que eu tô de olho. Um abraço.